Mas eu digo, é de goleada que nós estamos perdendo em tudo para a Alemanha. Ou em quase tudo, já que eles se encantaram tanto com a beleza do nosso país e a simpatia do nosso povo. Mas estamos perdendo, gente, de goleada em tudo que importa para as nossas vidas. Isso exclui futebol, que é só diversão. Bom, no nosso caso hoje, frustração, né? Estamos perdendo em transporte, saúde, educação. Sabia que os jogadores alemães são formados na escola desde pequenininhos? Enquanto aqui o normal é que nossos jovens deixem a escola para jogar bola e ter uma oportunidade na vida. Num país que oferece de tudo para que o cidadão tenha qualidade de vida, como a Alemanha, com serviços públicos de qualidade, aí sobra dinheiro para investir no treinamento com uma tecnologia ultramoderna, com jogadores sendo monitorados por computador, testados e analisados milimetricamente no seu desempenho, que é o que faz da seleção alemã essa máquina que nós vimos em campo. Temos dinheiro sobrando para gastar com isso? Não, não temos. Mesmo assim, engolimos obras superfaturadas, como a dos estádios desta Copa, que a alegria e o ópio da festa legal, cheia de gente do mundo todo aqui na nossa terra, pode nos ter feito esquecer. E vendo a festa, quisemos participar dela. Muitos se dispuseram a pagar horrores por ingressos, também superfaturados por cambistas oficiais da FIFA, veja só. Embriagados com a Copa, a gente até esqueceu da inflação, que só tem feito crescer. A previsão anual já supera os 6%. Pagou caro pela cerveja, pela carne, nem lembrando disso, só para ter um churrasco, comemorar os gols. Numa terra que perde para outros países da América Latina em produção, na avaliação do PIB, que é pior do que o da Argentina, do Chile, da Colômbia, de quem a gente ainda ganha no futebol. E que vantagem que a gente leva? Isso é para quem é esportista e vai valorizar seu passe. Para nós, meros torcedores, o que tem que importar é que o Brasil passe a ser campeão no que realmente vai trazer melhoria para o povo. Um governo melhor. E só depende de nós. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade em 82, quando a nossa seleção foi eliminada da Copa? E agora, amigos torcedores, que tal a gente começar a trabalhar? O ano já está na segunda metade. Vem aí as eleições. Fiquem agora com o noticiário desta quarta com Etel Correia. Boa tarde, o Jornal do Alterosa está no ar. Eu sou Etel Correia, te agradeço pela companhia. Nesse dia, logo depois da derrocada do Brasil, eu vou trazer as notícias para você nessa quarta-feira. Belo Horizonte acordou hoje do pesadelo que foi a derrota por 7-1 para a Alemanha. O sentimento de quem acordou cedo para ir trabalhar era de humilhação e de vergonha. Nos jornais, a notícia que ninguém queria ler. Se fosse 1-0, 2-0 é uma coisa, agora 7-1 é complicado. Nem mesmo o sol foi capaz de aquecer o coração desolado deste torcedor. Inexplicável. Não tem nem palavras. Nas ruas, o verde e o amarelo deram lugar ao preto, luto depois do vexame histórico diante da Alemanha. Foi uma decepção, né? Podia ter ganhado. Mas não ganhou, fazer o quê, né? Continuar, né? A seleção não vem jogando, então, pra mim, acho que não tinha aquela satisfação de ter aquela seleção igual teve os outros anos, entendeu? Uma derrota muito sofrida, porque não foi apenas 1-0, 2-0, foi uma goleada. Praça 7, um número que entrou para a história, um número que vai ser difícil de engolir. É 7-1 na Praça 7. É triste. Na relojoaria, o que o vendedor mais queria era poder voltar no tempo. Se tivesse voltado no tempo, o Neymar não tivesse machucado, não teria perdido. Por falar em tempo, esse será precioso. Só ele para amenizar a dor da goleada no Mineirão. A maior já sofrida pelo time brasileiro em toda a história. Vai ser marcado, né? A história de 50 no Maracanã, 2014 aqui. E milhares de pessoas foram a Savassi para assistir a partida entre Brasil e Alemanha na expectativa de fazer muita festa. Mas o céu virou inferno e a maioria resolveu ir para casa antes mesmo do jogo terminar. Uma multidão coloriu as ruas da Savassi de verde e amarelo. 3-1 Brasil. 2-1.
Difícil mesmo era encontrar uma camisa da seleção alemã. Esse aqui até teve coragem de vestir o uniforme, mas debaixo dele batia um coração bem brasileiro. Aqui é só um enfeite, é Brasil, só para chamar a atenção. Alemão original mesmo, a gente só encontrou um. 0 Brasil, 0. Yes, 2-0. Foram muitos os que resolveram adotar o visual cabeludo do novo capitão da seleção. David Luiz. Para David Luiz. Sou David Luiz. Vocês são italianos. Timbrar outra vez. Para garantir que a festa fosse tranquila, a polícia reforçou a segurança. Quem ia para a Praça da Savassi passava por uma revista. Garrafas de vidro foram proibidas e teve até reforço na quantidade de banheiros químicos. Foi a primeira vez que um esquema de segurança como esse, com toda essa infraestrutura, tomou conta da Savassi. E o público respondeu. 30 mil pessoas invadiram as ruas aqui da região. Foi na medida em que nós fomos percebendo que o evento crescia, nós fomos adaptando a organização, a estrutura que foi montada aqui. Mas bastou o jogo começar para a torcida brasileira congelar diante da televisão. Em menos de 30 minutos do primeiro tempo, um desastre. Foram 5 gols da Alemanha. Não dá para virar. Só milagre. Ué, Júlio César não tá fazendo nada. Alguns torcedores foram embora antes mesmo do fim do primeiro tempo. Eu postei no Brasil, mas depois de 5-0 no primeiro tempo, não dá para ficar mais, tem que ir embora. E se o torcedor sofria, imagine o vendedor com todo este estoque verde e amarelo. Eu vou guardar tudo no saco de lixo, depois eu tiro da prateleira para vender de novo. Não tem jeito não, já era, acabou, foi-se. E como não teve festa, o trabalho dos garis hoje foi mais tranquilo. Mesmo assim, o mau cheiro incomodou bastante os comerciantes e quem passou pela Savassi. Um mutirão de garis começou a trabalhar ainda de madrugada na Praça da Savassi. O placar trágico logo no início do jogo acabou totalmente com o pique do torcedor. O pessoal aqui na Savassi foi embora para casa mais cedo. E aí, menos trabalho para o pessoal da limpeza. Hoje está bem mais tranquilo. Antes mesmo das 7 da manhã, já não havia tanta sujeira no chão como nos outros jogos. Os caminhões contratados pela prefeitura para limpar os banheiros químicos também chegaram cedo, mas o mau cheiro incomodava bastante. Limpinho tá, mas o cheiro não tá bom não. Para resolver o problema, só com muita água e sabão. Estou com uma série de coisas para fazer, não posso fazer, porque tem que antes, funcionários chegando, todos cansados dessa rotina de limpeza. Eu acho que a Savassi pagou um preço muito alto, nós comerciantes pagamos um preço muito alto por esse acontecimento aqui, sabe? Sujeira, queda nas vendas, sabe? Só se vendia cerveja aqui nesse pedaço. Já na Praça JK, outro ponto de encontro de torcedores, a sujeira não foi recolhida nas primeiras horas da manhã e a falta de educação ficou espalhada. A gente percebe que hoje está pior, né? Tem mais lixo. Esse é problema cultural nosso, né? Que ainda não atingimos o estado ideal, né? Eu acho que a gente ainda tem que aprender um pouquinho nesse sentido. E torcedores revoltados promoveram uma quebradeira depois do jogo em Uberlândia. Veja como foi. A região central virou uma praça de guerra. Cadeiras foram arremessadas contra os seguranças de uma empresa. Houve pânico e muita gente foi embora bem antes do fim do jogo. O tumulto só foi controlado com a chegada da polícia, que revistou e liberou os suspeitos. Coisa feia, né? Além de perder, ainda faz essa falta de educação. Isso é falta de educação, gente. Um jovem foi morto com mais de 100 facadas em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo dele foi encontrado numa estrada que dá acesso a um conjunto habitacional. A violência do crime chocou moradores e até a polícia. A cena era chocante. O corpo de Fernando Henrique da Silva, de 19 anos, estava na rua. Ele foi assassinado com 143 facadas, 81 nas costas, 19 no rosto. Por pouco ele não foi decapitado. Uma testemunha contou à polícia que a vítima morava em um dos barracos da ocupação
Dom Tomás Balduino, no bairro Petrópolis. Fernando foi chamado pelo nome. Ao sair, ele foi atingido por uma facada. Ele tentou escapar, descendo toda essa rua correndo, mas aqui embaixo ele foi alcançado e morto. Este rapaz, que pediu para não ser identificado, contou que jogava videogame com a vítima pouco antes dela ser executada. Ouviu os gritos, mas não teve coragem de sair para ver o que estava acontecendo. Covardia que foi que fez o cara, igual um cachorro, cortar o cara todo. Mas ele era um rapaz de boa, não mexia com nada. Ele só usava uma maconha de vez em quando, mas não vendia droga não. A motivação porque morreu, não sei porque que foi não. De acordo com a PM, 2 homens são suspeitos do crime. A motivação é desconhecida. Pela quantidade de facadas que teve ali, não é normal acontecer essa quantidade. Até a gente ficou surpreso ali. Provavelmente eram mais de um agente. Pelo que a gente verificou o prontuário dele, ele não tinha passagem. Toda informação que tiver vai ser de bom grado aí para estar ajudando a gente. Você pode entrar em contato com o 181, a pessoa não precisa dizer o nome, o sigilo é garantido. Crueldade, né, gente? Vamos ajudar a polícia com informações para tentar localizar quem fez isso aí, né? Bandidos roubaram 67 mil reais de um supermercado do centro de Pouso Alegre. O dinheiro estava em malotes que seriam depositados no banco. Os bandidos passam de moto na rua e observam o movimento. Eles estacionam e trocam de roupa. Quando o furgão do supermercado chega, eles fazem a abordagem. O passageiro e o motorista são rendidos. Em poucos segundos, eles levam os malotes que iam ser depositados no banco. Foram levados 17 mil reais em dinheiro e outros 50 mil reais em cheques. Os funcionários do supermercado nem chegaram a entrar no banco. O que mais impressiona nesse caso é que os bandidos assaltaram em plena luz do dia, no horário de grande movimentação aqui em Pouso Alegre. Eles não tiveram nenhuma dificuldade. Eles estavam com uma arma. A polícia ainda não prendeu ninguém. Os donos do supermercado não quiseram gravar entrevista. E em Cariaçu, também no sul do estado, bandidos assaltaram um posto de combustíveis que fica na BR-381. Os 3 bandidos rendem o frentista e mandam ele se deitar no chão. Um dos criminosos exige todo o dinheiro do caixa, enquanto os outros 2 vigiam a entrada do local. Repare que o funcionário coloca os valores em uma bolsa. Em 3 minutos, levam 2 mil reais. Faz apenas 40 dias que nós fomos assaltados e já fomos de novo, certo? E vai chegar uma hora que eu acho que nós não vamos ter nem funcionário para trabalhar mais nesse período, que é da meia-noite até 5 horas da manhã. Os criminosos contaram com o apoio de um carro que ficou estacionado do lado de fora do posto. Quando terminaram o assalto, eles saíram correndo e tiveram que atravessar as 2 pistas da rodovia Fernão Dias. Os gerentes têm dúvidas para quem pedir ajuda. Quando o posto fica em uma rodovia depois de um assalto, para quem ligar? Nós encontramos muita dificuldade, porque na verdade a gente chama a polícia militar, ela diz que é para chamar a polícia federal. Chama a federal, ela diz que é para chamar a militar. Complicado isso, né, gente? O pior é que esse pessoal costuma dizer que tem que deixar um dinheirinho lá pro bandido, porque se o bandido não achar também, ainda mata quem tá lá. É preciso que essa violência acabe, né? Um casal de idosos foi rendido dentro de casa por bandidos durante um assalto em Cambuí, no sul do estado. Os 2 viveram momentos de terror. Foi um susto e tanto quando o seu Joaquim acordou com 2 bandidos apontando uma faca para ele no próprio quarto. Quando eu acordei, estava a casa clara e ele de um lado meu, outro do lado da mulher. O aposentado estava com a esposa. Os criminosos chegaram sem fazer barulho. À procura de dinheiro, fizeram uma bagunça na casa. Ele falou assim, fica quieto. Aí eu falei, nossa, Joaquim, uns homens aí na frente de nós. Até pensei que era o João. Falei, ô João, você tá quem que arruma a cama? Pensei que era meu genro. Os bandidos levaram 100 reais e uma caixa de ferramentas, além de um cartão de crédito com a senha do banco. Vários autores, a gente está trabalhando em cima desses autores, é alguém ali do bairro Santo Expedito. O pessoal, às vezes, tem o costume de deixar a senha junto com o cartão do banco. Isso aí acaba facilitando a vida dos infratores. E a Polícia Militar apreendeu 42 quilos de maconha dentro de uma casa em Ipatinga, no Vale do Aço.
Uma denúncia anônima levou a polícia até uma casa do bairro Vila Celeste, em Ipatinga. A informação era a de que no imóvel havia uma grande quantidade de droga. Conversamos com a esposa do autor, ela franqueou a entrada dos militares e encontramos aí essa quantidade de drogas no quarto do autor. Ao todo, 42 quilos de maconha. A droga estava escondida em sacolas nos armários da casa. O dono do imóvel, Eberson Ribeiro Rosa, de 39 anos, foi preso em flagrante. Na delegacia, ele confirmou ser o dono do material. Então ela é sua, toda a quantidade de droga aí? É. Quanto tem em maconha, Eberson? 42 quilos. A polícia desmentiu a versão do suspeito. Informações de terceiros que nós obtivemos no local. Essa droga é de um cidadão do bairro Vale do Sol, que esse autor estaria guardando essa droga para esse cidadão. Os 42 quilos de maconha, 2 balanças de precisão e pouco mais de R$240 foram apreendidos e levados para a delegacia de Ipatinga. O homem, que já tem passagens por posse ilegal de arma de fogo, vai ficar à disposição da Justiça. Acidente em Juiz de Fora. Uma carreta carregada de arames tombou na estrada. Um veículo que passava pelo local também foi atingido. O acidente foi logo depois dessa curva na estrada União e Indústria. As marcas no asfalto mostram que a carreta tombou e foi arrastada. A transportadora informou que o veículo estava seguindo para o Rio de Janeiro, levando todo esse arame. A suspeita é de que o peso do carregamento tenha puxado a carroceria e, com o arame espalhado, foi impossível evitar o acidente. E um detalhe, neste Fiat seguiam 2 pessoas no sentido contrário. O carro ficou todo amassado e foi atingido apenas pelo arame. O carreteiro ficou ferido e foi levado para o hospital. Já dentro do carro ninguém se feriu, mas foi um susto daqueles, né? Foi um susto danado. Nós estávamos vindo, né? Do jeito que a gente apontou lá da curva lá, o caminhão entrou. Nisso que ele entrou e começou a torcer a carga. Torceu a carga e veio. Aí só deu tempo a gente jogar para o acostamento. Deu tempo de pensar em alguma coisa na hora? Foi muito rápido. Sargento, alguma previsão de retirada do veículo? Nós estamos aguardando aí a seguradora trazer o guincho para poder retirar o veículo da pista. E a gente pede aí atenção para os condutores que estão trafegando por essa estrada, devido à sinalização que a gente colocou, para diminuir a velocidade, para evitar um outro acidente. Os bombeiros foram chamados porque o óleo do motor vazou e se espalhou pela pista. Depois que a carreta for retirada, eles vão usar serragem para evitar derrapagens e o risco de outros acidentes. A Avenida Pedro I deve ser liberada no próximo sábado para o trânsito de veículos. Hoje o trabalho é para consertar o asfalto que ficou danificado com a queda do viaduto na última quinta-feira. A maior parte do entulho já foi retirada. Apenas algumas máquinas permanecem na pista para os últimos trabalhos. O foco agora é no recapeamento da área afetada, já que para retirar o carro que ficou soterrado foi preciso cavar. Também está sendo feita a recuperação, análise e recuperação do pavimento flexível de asfalto da pista centro-bairro e a destruição da cabeceira do lado direito, contrário ao da perícia. E a previsão de liberação da via otimista é para sábado de manhã. De acordo com a Defesa Civil, a outra alça de concreto não foi afetada. Mesmo assim, a cada 30 minutos, os trabalhos aqui na avenida, os peritos checam para ver se tudo está tranquilo. Mesmo depois da liberação da Avenida Pedro I, a área isolada, onde está o pilar do viaduto Batalha dos Guararapes, continuará fechada até a conclusão dos trabalhos da perícia. Pela proximidade com os prédios, segundo a Defesa Civil, essa outra etapa será feita com muito cuidado. Nós estamos verificando inclusive impactos de som, impactos de poeira, tudo isso nós vamos analisar para inclusive avaliar a possibilidade de retirá-los e levá-los para um hotel por questões de segurança, de saúde, de conforto. O viaduto caiu na quinta-feira da semana passada, quando operários retiraram as escoras da estrutura em construção. Um carro de passeio, um ônibus e 2 caminhões usados na obra ficaram esmagados. A motorista do coletivo, Rana Cristina dos Santos, de 24 anos, e o condutor do automóvel, Charles Frederico Nascimento, de 25, morreram no local. Segundo a Secretaria de Saúde, 23 pessoas ficaram feridas. Nós vamos agora ao vivo até a Avenida Pedro I, onde a repórter Iana Coimbra tem mais informações. Boa tarde, Ana. Como estão os trabalhos por aí?
Boa tarde. Até a situação agora é o seguinte, os operários deram uma parada, mas alguns bombeiros e pessoas da Defesa Civil permanecem no local analisando a situação aqui. Como eu disse na matéria, a prioridade agora é recuperar ali a calçada, né, a pista. A gente consegue ver alguns homens, pedras, brita. É aquele material ali que vai ser colocado para que os veículos possam voltar a trafegar no próximo sábado. Essa demora, até porque hoje é provável que tudo seja finalizado aqui, mas para liberar só até no dia de sábado, é pelo seguinte, o concreto ele precisa secar. Né? O concreto é um material que vai ser utilizado aqui, então ele precisa de um tempo para secar, para que os veículos possam passar com tranquilidade. Um outro detalhe importante, é que até agora não foi falado sobre responsabilizar. Quem será responsabilizado? Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. O que aconteceu? Quem vai pagar por isso? Ainda não foi falado porque precisa que esse trabalho da perícia seja concluído. O fato é que, assim que aqui for liberado, todas as atenções vão se voltar para o pilar que está nessa área isolada. Aí a perícia vai funcionar da seguinte forma: eles vão cavar ao redor para analisar com muito cuidado o que aconteceu. E é um ponto complicado porque fica ali, ó, bem perto dos prédios e várias pessoas continuam morando no local. Se for comprovado que a empresa Covan é responsável pelo que aconteceu, ela pode ter que pagar uma multa de até 10% do valor do contrato dessa obra. Isso é o que está previsto no edital. Seria aí aproximadamente R$2 milhões. É com você, Théo. E Ana, agora como é que está o clima entre os moradores hoje? Eles estão mais tranquilos, estão se sentindo assistidos? Porque a gente viu que alguns estavam se sentindo bem abandonados há alguns dias. Pois é, até o que acontece? Tem uma equipe da Defesa Civil, vou pedir para o Cal mostrar, que eles ficam ali, ó, tem uma base ali, um carro e tem algumas pessoas ali. Então, eles não saem da região. Existem pessoas também que ficam dentro dos prédios. Então, qualquer morador que se sente prejudicado, que sente que a situação não está legal, que está acontecendo alguma coisa no apartamento, pode chamar a equipe para poder fazer essa análise. Eu conversei hoje mais cedo com o Coronel Lucas, que é da Defesa Civil, e ele disse que não aconteceu nenhum prejuízo para os prédios, mesmo depois de toda essa obra aqui de demolição. Então agora eu acho que é o momento mais delicado, porque né, a gente viu a demolição foi nesse ponto aqui, né, mas agora os trabalhos vão ser concentrados mais perto do prédio, aí a gente vai ter que acompanhar. Tá certo, Ana, obrigada. E mudando de assunto de novo, vamos falar mais um pouquinho sobre Copa. Eles trocaram as camisas antes do jogo e assistiram juntos o massacre da seleção da Alemanha sobre o Brasil. Um casal formado por uma brasileira e um alemão também foi surpreendido pela goleada histórica que a seleção brasileira levou em pleno Mineirão. Nossa equipe registrou a decepção do lado brasileiro dessa família, onde os sorrisos ficaram todos do outro lado. A decoração é verde e amarela. Mas espera aí, esse é o Helman, um alemão que há 9 anos mora em Minas Gerais. Casado com a Paula, uma brasileira que hoje está com a camisa da Alemanha. Mas não se engane, apesar do amor do casal, aqui cada um torce para o seu país de origem. Brasil. Alemanha. Brasil e Alemanha, o que ganhar que seja o melhor. Pedro, o filho da Paula, também entrou no troca-troca das camisas. É para dar uma força aqui meu padrasto, mas também pode esquecer não que por baixo é Brasil, né? Na hora de cantar o hino nacional, não restam dúvidas. Foi dada a largada. Com os olhos grudados na TV, a família acompanhou todos os lances, até que Helman gritou. Solidária, Paula foi a única a abraçar o marido. O resto da turma não ficou nada feliz. Tá secando nós, olha lá a camisa dele secando. Tá secando o Brasil. O cara tá torcendo pra Alemanha com a camisa do Brasil, hein? O jogo continuou até que Helman comemorou de novo. E de novo. E mais uma vez. E as mulheres da família desabaram. Deu azar vir na casa de um alemão. Deu mesmo. Triste ver o jogo acabando assim. É triste, viu? E Helman ainda riu mais uma vez. Tá ótimo! Para a Alemanha é muito bom.
Para vazio não. O segundo tempo começou com a mesa vazia. Parte da turma debandou geral e com o Hellmann felizão, sozinho, finalmente com a camisa do próprio país. E como se não bastasse, a Alemanha fez mais um gol, comemorado com dança pelo casal. E como 6 parecia pouco, Hellmann ainda ganhou o 7º motivo para celebrar. Cansou de comemorar? Não, ainda tá esperando mais. Nos últimos minutos, o Brasil ainda fez um gol. Mas para Hellmann, nem fez diferença. É o último a Alemanha. Tchau, Brasil. Até logo. Auf Wiedersehen. A família da motorista do ônibus suplementar que foi atingido pelo viaduto da Avenida Pedro I pede justiça. Hanna dos Santos perdeu a vida, mas a reação dela ao volante, segundos antes do acidente, salvou a vida da filha dela e também dos passageiros. Hoje a minha filha foi, mas assim, ela aliviou o sofrimento de muito mais gente, né? E o que eu estou passando aqui agora, eu sei que se eu estou passando é porque Deus sabe que eu dou conta. E esquecer, nunca. Porque a minha filha era assim, uma pessoa assim, cheia de vida demais. Ela viveu 24 anos, mas eu acho assim, que tudo que ela quis viver, ela viveu. O sofrimento de perder uma pessoa querida e de forma tão trágica é grande. Aos poucos, a família de Hanna Cristina dos Santos tenta tocar a vida e só pensar nos melhores momentos que todos passaram juntos. Eu não tenho uma foto, eu não tenho uma imagem da minha filha triste. A imagem dela é só vendo ela rindo. Não tinha momento triste para ela. Às vezes a gente estava com um problema tão sério. E ela estava rindo. Muitas pessoas disseram que a Hanna viu o viaduto caindo e imediatamente pisou no freio. O coletivo estava cheio. Uma atitude heróica que salvou várias vidas. Salvou a vida da filha dela, de apenas 5 anos, e a da cunhada, Débora Nunes, de 30, que era cobradora do ônibus e ficou muito machucada no rosto. Aí eu só vi ela dando aquela freada e quando deu aquela freada só sentiu aquele estrondo, né? Aquele barulho, parecia que o mundo estava acabando. Ela olhou para mim, ela não conseguiu falar, só olhou e, como se disse, não poder segurar a filha dela. Se ela não tivesse freado, talvez ela teria sobrevivido, mas tinha matado todo mundo que estava do corredor para trás. O veículo era a única fonte de renda de Hanna, que tinha 24 anos, e do irmão dela, que é casado com Débora e tem 3 filhos pequenos. Que a gente só quer que eles resolvam tudo sem mais sofrimento, sem mais dor para a família, entendeu? Que a gente não está pedindo nada. Para a família, agora fica uma saudade sem fim e a esperança de um acidente que matou 2 pessoas e feriu 23 não caia no esquecimento. Não vai devolver a vida da minha filha, não. Mas eu quero que os culpados sejam punidos, né? Eu tô querendo assim, eu dormir e acordar e ver que isso é mentira. Ela é a nossa heroína, né, Tatá? Que sejam apuradas as responsabilidades, né? E as pessoas culpadas, punidas, é o que a gente espera. Você fica agora com Ricardo Carlini e o TV Verdade. Mais notícias na nossa segunda edição, às 6h50 da noite. Boa tarde, até amanhã.